Bom, o tema de hoje, ele é um tema muito importante, que é o universo só diz sim. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu venho pesquisando há um bom tempo, venho observando uma série de processos, tanto em mim como nas pessoas, estudando bastante sobre o funcionamento da mecânica quântica, da realidade, e isso me inspira muito a criar temas que tragam, de alguma forma, uma lucidez, né? Tragam, de alguma forma, algo que possa acrescentar na vida das pessoas. E é claro que não é possível você melhorar a sua vida se você não melhorar o seu estado. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, né? O que me inspirou a criar esse tema foi a constatação e a compreensão de que o universo só diz sim. E ao longo dessa conversa eu irei explicar o que eu quero realmente dizer com isso, aonde eu quero chegar com essa proposta e o que eu quero mostrar para vocês quando eu afirmo que existe uma natureza no universo e essa natureza ela é profundamente benevolente. Cada vez mais a evolução do conhecimento humano vem nos mostrando que é a nossa consciência que rege tudo. Hoje nós temos aí, por exemplo, a epigenética, que é uma nova vertente da ciência, que vem constatando e mostrando que, por exemplo, que os nossos genes, eles são, na verdade, controlados e manipulados pela mente e pela forma como a nossa mente percebe e interpreta o ambiente. Isso é uma coisa incrível. Já a mecânica quântica, né, que vem aí despontando com tudo, com o princípio do observador, ela mostra também que só há matéria se houver consciência. Se não houver consciência, não há matéria. Ou seja, se você não existe para perceber a realidade ela simplesmente não existe. Mostrando que cada um de nós somos agentes co-participativos desse universo. E esse ponto é um ponto que eu venho trabalhando bastante nas minhas palestras, eu venho explicando muito isso para fazer com que as pessoas gradualmente consigam incorporar essa nova visão e principalmente aceitar isso, né? Então, todas essas novas descobertas que já são bem consolidadas nas antigas escolas de mistério, né, na espiritualidade antiga, vem hoje, aos poucos, ganhando uma posição muito importante na ciência. E isso nos traz um incentivo para assumirmos o poder, ainda não compreendido na totalidade das nossas consciências. Então nós ainda não temos uma compreensão clara do poder que nós temos, do que é o poder da consciência. E isso nos faz nos abdicar da nossa própria referência. Nós ainda temos medo de nos tornarmos a nossa própria referência. Nós ainda somos muito dependentes de artifícios, de processos externos e temos ainda receio de assumir esse poder e usar esse poder. Ou seja, assumir o lugar central no universo como um agente causal. Você é um agente que causa a cada momento efeitos na sua realidade. Sejam efeitos positivos, sejam efeitos negativos. Quanto menos consciência você tiver das tuas funções internas, das tuas habilidades intrínsecas, maior a tendência de você criar o negativo. Hoje já se sabe nas ciências da mente, por exemplo, que quando nós projetamos e nos mantemos num modo de projeções negativas, deixando o pensamento correr negativamente, criando especulações negativas acerca do futuro, tudo aquilo que é contínuo na sua mente, tudo aquilo que se repete na sua mente, todo pensamento que ganha força, por mais negativo que ele possa ser,
esta projeção negativa passa a ser interpretada como desejo. Então, inconscientemente podemos atrair o negativo, porque sempre que você projeta algo negativo e você sente medo, esse medo contínuo sobre algo que você não quer que aconteça passa a ser interpretado como desejo. E como consequência, você passa a vibrar naquilo e passa a atrair o negativo. Olha que interessante. Essa associação que a mente subconsciente pode fazer de ler medo como desejo, né? Então, neste webinário, de forma bem direta, eu quero mostrar algo muito importante que envolve o seu modelo e visão de mundo. E demonstrar que você pode criar uma vida muito melhor a partir dessa fantástica tecnologia interior chamada de consciência. As pessoas, apesar de elas estarem começando a entender que a sua atividade mental interna, logo o seu estado, é a chave para criar uma nova realidade ou para mudar uma situação, elas ainda não conseguem levar muito bem isso para a prática. Eu lido com muita gente em cursos, em atendimentos, e eu noto que apesar das pessoas já terem uma boa fundamentação teórica, há uma dificuldade muito grande de tornar este conhecimento aplicável em termos práticos. E hoje eu quero fornecer, algumas bases para que você saia daqui com uma referência mais prática. Ou seja, apesar de todo o conhecimento teórico, falta-lhes a prática, a mudança da sua resposta no seu dia a dia. Que é a grande chave. Como você muda a sua resposta no seu dia a dia para que a realidade comece a responder de uma nova maneira. Ou seja, compreender que quando eu me refiro a estado, eu estou me referindo a toda uma mudança prática de percepção em mente. E isso nos remete a uma coisa essencial. Que por mais que você conheça técnicas, se você não trabalhar este ponto, você não consegue mudar, que é recriar as nossas atitudes. E isso é essencial. Então, vamos começar tratando um pouco da natureza da matéria e da consciência. Brevemente, vamos falar um pouco da natureza material e da natureza da tua constituição interior essencial, que é a consciência. Para quem já vem estudando um pouco sobre teoria quântica, já deve ter lido ou ouvido falar que a matéria sólida em seu íntimo é formada em 99% de espaços vazios. E que as partículas possuem um comportamento muito estranho, pois elas saltam quanticamente de um ponto para o outro. E esse salto não é um salto linear. Não é um salto que você sai de A e vai para B. É um salto em que, literalmente, a partícula ela desaparece para reaparecer num outro ponto. E esse salto, por ele não ser contínuo, causa uma estranheza muito grande. A gente chama isso como salto descontínuo. Elas aparecem num ponto e desaparecem no outro. Isso quer dizer que toda a nossa realidade, todo o nosso entorno material, as paredes, o teto, o nosso próprio corpo, está num processo contínuo de oscilação. Ou seja, a matéria ao nosso redor, ela aparece e desaparece. Ela está constantemente modulando, ela está oscilando. A realidade material, ela existe num processo de oscilação contínua entre matéria percebida e matéria não percebida. Em outras palavras, matéria realizada na mente e potencial quântico, possibilidades. Ora, você lida com a matéria realizada e ora, você lida diretamente com potenciais.
E na física a gente chama isso de potencial quântico. Quando a matéria não é matéria, ela volta ao seu estado original de onda de possibilidade. E essa onda, nós nem podemos afirmar como sendo uma onda eletromagnética. É algo ainda mais abstrato. É uma onda de possibilidade. Né? Se eu disser para você, olha, não vai em tal lugar porque tem uma onda de assalto acontecendo lá. O que eu quero dizer com isso? Que há uma probabilidade alta de você ser assaltado. Mas essa onda, ela não existe como algo em si. Então esta oscilação da matéria, veja bem, ela é gerenciada pela sua mente, pela sua percepção. Isto é extraordinário porque a natureza da matéria, por ser descontínua, nos oferta a possibilidade de mudar a nossa realidade o tempo todo. Então, se nós começarmos a entender que a própria natureza da matéria nos oferta a possibilidade de mudança, isso quer dizer que literalmente tudo é possível. Esse processo de oscilação, para vocês terem uma ideia, ocorre numa velocidade extraordinária. É algo próximo de 3 a 5 bilhões de vezes por segundo. A matéria do teu corpo nesse exato momento está piscando a essa velocidade. A noção de continuidade é apenas uma ilusão. Não há continuidade. Quando você move o braço de um lado para o outro, esse movimento é uma ilusão da mente. Não há movimento. Há sucessivas desmaterializações e materializações. A matéria, então, ela está piscando, entre aspas, nesta velocidade. Quando a matéria ela desaparece, ela volta a ser potencial. Mas, potencial do quê? Potencial de ser qualquer coisa. Isso quer dizer que no momento em que a matéria volta a ser potencial, o que irá determinar a estrutura daquela matéria, o arranjo daquela matéria, logo a qualidade da sua realidade, é o seu estado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro, bem fundamentado. O seu estado gerencia a oscilação da matéria. E se é o seu estado que gerencia a oscilação da matéria, você pode deliberadamente mudar a sua realidade a partir da mudança do seu estado. Por isso que muitas vezes nós presenciamos fenômenos incríveis. Quando, num dado momento, uma pessoa, fazendo de forma deliberada ou não, consegue um resultado instantâneo ou gradual, não importa. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que tem uma doença tida como irreversível, pela visão ortodoxa, e essa pessoa está com uma doença grave, séria, que não tem cura, e no dia seguinte ela acorda e constata que aquela doença literalmente desapareceu. O que aconteceu nesse caso? O que foi, ou o que provocou esta experiência miraculosa, ou o popular milagre? Ora, aquela pessoa num dado momento mudou o seu estado. E sendo o estado dela o gerenciador da oscilação da matéria, da flutuação quântica, instantaneamente reconfigurou a informação e a matéria se organizou de uma outra maneira. E isto vale tanto para o teu corpo quanto para a realidade à sua volta. Porque para a consciência não existe tal divisão, corpo e realidade. Para a consciência, o ambiente é corpo. O teu corpo não é só esta estrutura biológica. O teu corpo é essa estrutura biológica, mas também todo o meio no qual você está inserido. Então, se a sua realidade não está boa, se você está passando problemas delicados, seja na área financeira, seja na área afetiva, isso quer dizer que o teu corpo está doente.
Se você não está bem financeiramente, por exemplo, você está com o teu corpo adoentado, adoecido. E precisará trabalhar internamente para mudar o seu estado, para que então essa disfunção no teu corpo ambiente seja transformada. Esse é um ponto. O tipo de informação que você está produzindo dentro de você é o mais importante. E esse é o grande detalhe. Eu lido com centenas de pessoas o tempo todo e eu noto que as pessoas que estudam a mecânica quântica, elas desenvolvem bem a teoria, aprendem inclusive uma série de técnicas, mas elas acreditam que é a técnica que fará acontecer ou que fará com que elas provoquem um salto quântico. Elas não entendem que há que se ter toda uma mudança interior. Porque sem a mudança interior você não consegue mudar a informação que você produz. Então a qualidade do seu pensamento e sentimento, a média, determina a qualidade da sua saúde física, logo a qualidade da sua saúde biológica, a qualidade da saúde da sua realidade. Vamos pensar um pouco nisso. Já a sua consciência, por sua vez, é algo que não possui restrição de tempo e de espaço e detém um grande poder de escolher qualquer possibilidade, se você primeiro conceber. A consciência sendo atemporal, existindo num ambiente em que a matéria possui um comportamento de oscilação que é gerenciado por ela, pela sua consciência, nós então estamos vivendo num campo onde a qualquer momento podemos mudar tudo. A qualquer momento. E nós precisamos usar esse poder da consciência para fazer escolhas de novas possibilidades. E para isso nós precisamos conceber. Se eu não concebo, não existe. Todas as possibilidades existem como potenciais. Todas. Mas nem todas as possibilidades são prováveis de ocorrência. Pois a ocorrência, a realização, depende muito da forma como você se comporta ou funciona no seu dia a dia. Entramos então num campo fundamental que é o poder das suas atitudes. O que está por trás das suas atitudes? Quais são as atitudes que você pratica no seu dia a dia? A forma como você atua determinará a atuação da mente universal na sua vida. Vou repetir isso. A forma como você atua determina a atuação da mente universal na sua vida. Aqui eu faço uma distinção muito importante. O que eu chamo de atitude não é ação. A ação é o ato em si. A atitude é uma postura interna que qualifica o ato. Então, quando falamos de atitude, estamos falando da qualidade do pensamento, logo do teu sentimento que embasa a sua atuação em sua realidade. Então, a sua atuação é o que determina a forma como a mente do universo irá atuar na sua vida. A mente do universo, ela é uma extensão muito maior e poderosa da sua própria mente. Quando falamos de mente do universo, vamos entender que eu me refiro a um aspecto multidimensional da sua mente, um aspecto da sua constituição. Essa mente universal, ela não é uma vontade alheia à sua vontade. É uma vontade só. Porém, ela responde à forma como você atua. Esse aspecto da mente universal, ele responde o tempo todo às suas atitudes. O tempo todo. Quando você observa com atenção as leis metafísicas
que regem a vida, logo o universo, o que eu chamo de leis metafísicas aqui, são mecanismos inteligentes do universo que, por serem constantes, os antigos místicos e metafísicos do passado passaram a chamar de leis, porque são mecanismos que estão operando constantemente, quer você acredite, quer não. Quando você observa, você constata que o universo possui um vocabulário muito pobre. Ou seja, para o universo só existe um termo. Sim. Não existe nenhuma outra palavra, nenhum outro termo, nenhuma outra iniciativa universal a não ser sim. Presta atenção agora no que eu vou dizer para você. Por mais que isso lhe soe estranho no primeiro momento. Tudo o que você quer manifestar, ter ou criar, você já tem. Você não está experienciando ainda. Vou repetir. Tudo o que você quer manifestar, ter ou criar, você já tem. Você apenas não está experienciando. Ainda. Pense agora naquilo que você quer muito. Pense nisso. Você já tem. Por quê? Porque todas as possibilidades já estão em você. Todas. O que você precisa fazer é tornar essas possibilidades experiência. E isso é incrível. Quando você entende realmente isso, que a única coisa necessária é a experienciação, porque você já tem tudo. Quando você entende isso, muda muito a forma de operar a realidade. A experiência direta de qualquer possibilidade envolve 3 dispositivos interiores: pensamento, palavra e ação. Agora eu quero explicar o que faz com que você se conecte à experiência de. Você não precisa manifestar, porque você já tem. Você precisa experienciar, criar a conexão para experimentar aquela possibilidade. E os 3 dispositivos internos que permitem com que você experiencie é pensamento, palavra e ação. Isso quer dizer que o tipo de pensamento que você alimenta no seu dia a dia, o tipo de coisa que você diz para si próprio, principalmente, para si próprio, porque não importa muito o que você diz para o outro, mas o que pesa para valer é o que você diz para você. Isso tem um peso gigantesco na tua vida. O que disseram para você não tem peso. O que você diz para o outro não tem peso nenhum. Mas o que você diz para si próprio, ou a força que você dá para aquilo que te disseram, isso tem força. Então, o tipo de coisa que você diz para você, e principalmente a forma como você age, montam a sua atitude. O que você está dizendo para você é o que está criando uma predisposição emocional, consequentemente comportamental. E aí temos uma atitude. Por exemplo, quando você diz assim: eu preciso muito de dinheiro, você não está percebendo que por trás daquilo que você diz há um pensamento elementar baseado na falta. E isso tem um impacto muito profundo na criação da sua realidade, momento a momento. Porque quando você diz isso, o universo só possui uma única resposta universal ao seu pensamento elementar, que irá compor a sua atitude, que é: sim, você precisa muito de dinheiro. Por isso que
que se você diz para você for, eu quero muito me curar dessa doença, o pensamento por trás do discurso está voltado para a não manifestação. E aí o universo vai responder, sim, você quer muito. Realmente, você quer muito se curar dessa doença. Mas percebam que a forma como você se coloca não aciona a sua conexão com a experiência da possibilidade, porque o pensamento elementar que motiva o seu discurso interno e que, consequentemente, motiva o teu comportamento é um pensamento de não manifestação. Ou, melhor, de não experienciação. Independente do que você disser para si, independente do pensamento elementar que estiver na base do teu ser, compondo o teu comportamento, você pode ter certeza que o universo irá te apoiar. Porque o tempo todo o universo vai dizer sempre sim para você. Se ele diz sim para esse exemplo que eu dei agora, eu quero muito ter dinheiro, ok, sim, você quer ter muito dinheiro, é verdade. Você realmente acredita que isso vai ser o suficiente para que você experiencie a possibilidade ou torne a possibilidade de ter dinheiro realidade? A mente cósmica só conhece uma palavra. Ela diz sempre sim. Para quê? Para tudo que você pensa, diz ou faz, ou seja, atitude. Se não mudar a atitude, não há como. Se você desenvolver uma atitude baseada em eu estou cansado de viver assim, o universo responde, sim, você está cansado de viver assim, é verdade, você está cansado. E o que vai acontecer? Você terá mais daquilo que você não quer. Porque você está reforçando a sua conexão com a experiência de estar cansado de viver assim. Você está reforçando a conexão da experiência de não ter dinheiro. Você está reforçando a conexão com a experiência da não cura de uma disfunção, seja ela qual for. O universo dirá o quê? Sempre sim. Então você viverá a experiência que está fundamentada no seu pensamento elementar. Pessoal, isso é uma coisa tão grave e tão séria, e ao mesmo tempo tão simples de reconfigurar, que passa boa parte do tempo desapercebido. As pessoas elas não se dedicam e não se importam muito em cuidar do tipo de pensamento que ela está alimentando no seu dia a dia. O tipo de projeção que ela faz, o tipo de discurso que ela está dizendo para si. As pessoas simplesmente não se importam. Eu não estou dizendo o pensamento que você tem quando você está numa prática espiritual com um grupo, que ali é muito fácil você elevar a tua mente e focar numa coisa boa. Eu estou dizendo no seu dia a dia, na interface com o mundo. O que você está acionando dentro de você no seu dia a dia? Quando você está na rua, quando você está no seu carro, quando você está comendo, quando você está interagindo com as pessoas, em que lugar você está se colocando aí dentro? Que tipo de pensamento elementar você está reforçando? O que eu quero dizer é que você se torna a sua autorização máxima ou a sua proibição máxima. Pois a mente cósmica, este aspecto maior e poderoso da sua própria mente, da sua própria constituição, dirá sempre sim para você. Portanto, nós precisamos aprender a cooperar com a mente universal. Cocriar com a mente universal significa que você coopera
e faz o teu movimento para que você então receba este sim. E ao receber este sim, a sua realidade se potencializa e você então se conecta com a experiência daquela possibilidade que já existe em você. Você é o ser mais abundante, mais próspero do universo, porque está em você todas as possibilidades, das mais esdrúxulas até as mais incríveis e profundas. Está tudo em você. Este campo quântico, esse campo de possibilidades infinitas, é a sua própria consciência. Então, nós precisamos avaliar profundamente o pensamento elementar que nos leva a discursar e a agir de uma forma contra o nosso progresso, contra a sua cura. Não adianta você parar 1 minuto, 2 minutos para fazer uma mentalização se no dia a dia você não está empenhado em mudar a sua estrutura. Então, baseado nisso, é fundamental começarmos a modificar o pensamento elementar do que o faz manter o discurso interior de limitação, logo que o faz se colocar numa predisposição de comportamento também de limitação. Para tal, torna-se necessário exercitarmos para modificar a nossa mentalidade. E aqui então entra uma palavra crucial neste processo, que é o mindset. A sua mentalidade. A ciência do cérebro hoje, as neurociências, mostra algo incrível, que é o seguinte. O princípio é muito simples. Em todo o seu cérebro há uma rede de neurônios. Entre um neurônio e outro há um espaço chamado de fenda sináptica. Sempre que você tem um pensamento, uma sinapse dispara uma reação química através da fenda para outra sinapse, construindo assim uma ponte por onde um sinal elétrico pode atravessar, carregando a informação relevante do seu pensamento durante a descarga. Toda vez que você pensa, você ativa um impulso de informação no teu cérebro, que será propagado de um neurônio para o outro. Toda vez que essa descarga elétrica é acionada, as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a distância que a descarga elétrica precisa percorrer no cérebro. E o cérebro irá refazer seus próprios circuitos, alterando-se fisicamente para facilitar que essas sinapses adequadas compartilhem a reação química e tornando mais fácil para o pensamento se propagar. O que está sendo descoberto é algo incrível, porque os pensamentos constantes, eles criam novas conexões neurais. E as conexões neurais mais ativadas, com mais frequência, se tornam mais curtas. Aquele espaço entre um neurônio e outro, ele se torna mais curto. Portanto, toda conexão neural que tem um espaço, uma fenda sináptica curta, tendem a ser escolhidas mais frequentemente pelo próprio cérebro. Isso quer dizer que se eu trabalhar na constância de um pensamento, eu consigo criar novas conexões neurais, ao ponto daquelas conexões neurais se tornarem as principais e passarem a ser mais escolhidas pelo cérebro. Isso explica como é possível alterar o comportamento e literalmente transformar a forma como você funciona no mundo. Nós todos temos o poder de escolher criar pensamentos conscientes de amor e harmonia, garantindo assim que o cérebro e a personalidade sejam positivamente alterados. É claro que isso envolve um método, algo metódico, uma prática que você fará com constância, diariamente, para que você possa mobilizar toda a neuroplasticidade cerebral
para que você então transforme o teu cérebro, dando lugar ao surgimento de um novo ser, dando lugar a uma nova estrutura de comportamento baseada num pensamento elementar que irá patrocinar para você a experiência daquela possibilidade que já existe em você. É assim que se muda um pensamento elementar, consequentemente a atitude, e faz com que a mente universal diga sim para uma coisa que realmente agora você está autorizando. Não há nenhuma causa além da sua própria consciência. Eu costumo dizer que não há nenhuma causa externa à sua consciência. E um dos chavões que eu mais gosto, que é o meu preferido, é: você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Culpa a gente deixa para a religião. Todo o universo da sua realidade está o tempo todo se adaptando e se adequando para corresponder ao modelo que usa para interpretar a si mesmo e interpretar a noção que você tem sobre a sua vida. Seu comportamento, logo a sua atitude, é a chave mais poderosa. Nada é mais poderoso do que uma atitude. Observe como você se comporta no seu dia a dia. Você é gentil ou grosseiro? Você é emocionalmente leve ou carrega um fardo emocional desnecessário boa parte do tempo? Você é dramático ou realista? Você é daqueles que faz tempestade no copo d'água? Ou você é aquele que é flexível e que sacode a poeira e dá a volta por cima e vão para frente? É generoso ou mesquinho? O comportamento predominante vira um hábito que determinará uma realidade habitual. Vou repetir, o comportamento predominante vira um hábito que determinará uma realidade habitual. Se você está cansado da sua realidade habitual, você pode estar certo que você precisa transformar um comportamento habitual, logo um hábito comportamental. Entenda que o comportamento da sua realidade segue o seu comportamento habitual. Sendo assim, para mudar a realidade, é essencial mudar a si próprio. Como? Como você enfraquece um hábito? Fortalecendo uma virtude. Fortalecendo um novo pensamento. Tornando aquele pensamento tão forte, tão regular, tão constante, ao ponto de alterar a neuroplasticidade do teu cérebro, de modo que ele fica tão forte, tão principal, que o seu próprio cérebro passa a ativar com mais frequência as conexões neurais ligadas àquele pensamento. E aquele hábito deixa de ser a rede neural principal e se enfraquece e cede. Então o que eu estou dizendo é que nós podemos aproveitar a natureza benevolente do universo, que sempre diz sim para você, se você tomar a iniciativa de se trabalhar diariamente com o processo de reconectar o teu cérebro, a partir da ação consciente e deliberada de selecionar novos pensamentos. Eu vou explicar como se faz isso numa prática que nós iremos fazer daqui a pouco, para te dar um subsídio, uma ferramenta mais direta, né? Nós temos várias ferramentas que patrocinam isso de uma forma muito dinâmica, como é o caso da cura holográfica, das holowaves, que por si só já agem neste mecanismo. Mas isso é um outro ponto que eu não vou explorar tanto aqui, né? Então eu queria propor um exercício baseado nisso que eu acabei de expor, para mudar o pensamento, o discurso e logo a ação. E aproveitar a boa vontade do universo, que é o sim. O sim você sempre tem. Esse exercício ele é baseado num conceito que eu uso muito nas minhas palestras presenciais, que é o conceito de você focalizar o arquétipo mais poderoso do universo, que é a imagem de você
feliz. Você consegue projetar uma imagem sua muito feliz? Pode ser uma imagem que você se recorda da sua infância, da sua adolescência ou até atual. Pode ser uma imagem que você memorizou, gravou ontem, em função de uma experiência altamente feliz que você passou, experimentou, não importa. Mas a conexão com esse arquétipo, ela é muito especial porque a referência da nossa felicidade para nós justifica tudo que é bom e tudo de melhor. Porque o que justifica uma pessoa feliz é estar com a vida muito boa, não é? Então nós estamos aqui explorando um ângulo bem diferente da visão comum do mundo lá fora. As pessoas vivem a ilusão de que ela está bem porque o mundo está bom. Mas é exatamente o contrário. O mundo está ótimo porque você está muito bem. Então, a conexão com esse arquétipo, criar essa imagem sua plena. Se você não conseguir lembrar, você pode criar, você tem o direito de criar. Você está livre para criar essa imagem perfeita e plena. E ao se conectar com essa imagem, você pode trabalhar um discurso interior que habilite, que autorize a experiência. Se você fala, eu quero ter muito dinheiro, quer dizer, sim, você quer ter. Eu sei que você quer ter dinheiro. Ponto. Ou, eu quero me curar dessa doença. Sim, eu sei que você quer se curar dessa doença. Mas, se você realmente, conectado com essa imagem plena, você lá dentro dizer para você, eu estou plenamente curado. Eu aceito toda a prosperidade. Eu me permito. Se você começar a trabalhar esse discurso, a desenvolver esses pensamentos em tempo presente, de forma direta, clara, ao mesmo tempo que você sente e se sente naquela imagem de você pleno. Quando você trabalha com a geração de um pensamento, a partir da mudança de um discurso interno, você precisa se ouvir, porque quando você presta atenção no que você diz para si próprio, você cria um envolvimento energético com aquilo e aquilo tem força. Não basta só pensar sem envolvimento. É importante se ouvir dizendo, criar a conexão com aquilo. E esse dizer não é algo que você faz para tentar se convencer de alguma coisa ou para tentar forçar a acreditar. É apenas uma sensibilização, porque agora aqui hoje comigo você está entendendo a mecânica por trás. Você está fazendo deliberadamente para mudar a reconfiguração do teu cérebro. Você está fazendo para criar uma nova estrutura de pensamento elementar que fará com que o sim do universo impulsione a experiência daquela possibilidade que pré-existe em você. E essa é a tônica. Essa é a tônica. E os melhores horários para se fazer esse tipo de trabalho
é exatamente antes de dormir e ao acordar. Para quem me segue nas palestras sabe que boa parte do tempo, boa parte das vezes eu coloco isso por uma razão muito simples. Você consegue dinamizar essas novas ideias, logo essas novas palavras, logo essas novas atitudes, em momentos em que você está com uma amplitude de onda muito maior. E essa amplitude de onda muito maior faz com que você se torne uma espécie de antena dotado de um alto poder de transmissão e um alto poder de captação. E quando eu falo de aumentar a amplitude de onda, eu estou falando de baixar a frequência do teu cérebro. Quando você faz esse trabalho, estando com o seu cérebro numa frequência baixa, o poder é muito maior. E você tem esta condição logo quando você acorda e minutos antes de dormir. É importante sentar com a coluna ereta, porque a coluna ereta permite com que você trabalhe com mais eficiência com imagens. E a partir desse estado, você então começa a mudar o seu discurso interno. Dia após dia. Se você realmente já entendeu que você é 100% responsável por tudo que está te acontecendo hoje, que você é o epicentro da sua realidade, que a sua mente é uma extensão da mente cósmica, e que a mente cósmica é uma extensão do seu potencial, você então precisa iniciar esse trabalho o quanto antes. O quanto antes. Para quem, obviamente, tiver interesse de se aprofundar e aplicar ferramentas mais poderosas que agilizem isso, faço aqui o convite para conhecer o que é o sistema de cura holográfica e o que são as holowaves, para então iniciar esse processo. Então, eu gostaria de concluir esse nosso webinário propondo uma prática, pedindo com que vocês fechem os olhos, acalmem um pouco a ansiedade, para experimentar um pouco dessa proposta que eu estou apresentando aqui. Então, vamos fechar os olhos por alguns instantes? Vamos fechar os olhos por alguns instantes, aproveitando toda a egrégora espiritual que eu estou aqui conectado, e apenas relaxe o teu corpo, relaxe a sua mente. E procure simplesmente desarmar o teu corpo de todas as tensões. Solte o semblante, solte o rosto, solte os ombros, e apenas deixe-se levar por este relaxamento. Porque você não está recebendo agora, nesse exato momento, só a minha voz. Você está recebendo uma onda. E essa onda está interagindo com você. Aos poucos, apenas sinta que você se eleva e atinge o ponto mais alto do universo. Imagine você bem alto, lá em cima, mas muito alto. Se você quiser, você pode imaginar no
topo mais alto de uma montanha. Só você, mais ninguém. Só você e a natureza, só você e o universo. E você nesse instante se abre e fica completamente receptivo. Porque aqui comigo você está entendendo que o universo está sempre disposto a dizer sim. A mente universal é o seu cúmplice. E nesse instante você evoca a sua imagem plena, a sua melhor versão. Você se conecta com essa versão sua, sem bloqueios, sem complexos, sem medos. Você sente essa pessoa que está aí, livre, capaz. E nesse exato momento você se comunica com você mesmo. Você propõe o melhor em tempo presente. Mas se ouça dizendo, sinta que este pensamento que você está desenvolvendo, ele realmente provoca um impacto de sensações boas. Você pode dizer assim, por exemplo, eu posso tudo. Eu estou curando todo o meu corpo de realidade. A minha vida está se curando em todos os níveis. E sente o sim do universo. Este é o detalhe. Não basta apenas afirmar, sentir, mas ao afirmar, sinta este sim. Sinta que neste exato momento a mente do universo está com você, te apoiando. Ela está aí para injetar energia em cada pensamento bem elaborado, para te conectar à experiência da possibilidade. Faça essa prática todos os dias, ao acordar e antes de dormir. Ao acordar, você tem a chance de criar uma nova realidade. E antes de dormir, você tem a chance para mudar a realidade. E sente a leveza. O sim do universo é sentido no corpo com uma grande leveza. E você vai lentamente voltando, vai abrindo os olhos. Sentindo essa força presente. Tudo bem? Vamos abrindo os olhos, vamos recobrando a percepção do ambiente.
Então veja, um detalhe aqui que faz toda a diferença é você ser capaz de sentir o sim do universo. Quando você propaga este pensamento com envolvimento, você espera em seguida esse sim, que vem como uma onda, uma sensação que o torna muito leve. Que o faz se sentir forte. Tudo bem? E é isso. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Para quem realmente aproveitou o exercício, tinha algo mais da equipe extrafísica que trabalha comigo aqui. E com certeza sentiu o impacto. Então, pessoal, nós estamos concluindo esse nosso webinário. Nós agora vamos ter com uma certa frequência esses webinários.